Nosso bom dia a todos. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo de cada instante, nos abençoe, nos fortaleça em mais essa pequena tarefa da manhã. E eu gosto sempre de repetir, porque uma vez eu ouvi pessoalmente de um espírito. Nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros, seja na casa espírita, seja no meio familiar, na nossa sociedade, no planeta Terra. É a convivência constante do aprendizado. Que Jesus, então, nos abençoe, viu? A todos nós. Então, em nossa exposição da manhã, nós vamos fazer algumas reflexões a respeito de uma obra que vai nos trazer importantes ensinamentos com vistas à nossa jornada evolutiva. Porque todos nós estamos numa jornada, viagem, com vistas à nossa evolução. Muitos na Terra já terão lido, já terão relido, eu já li várias vezes, essa obra Voltei. Quem já leu? Já leu. Tem alguém que não leu? Então eu vou intimar. Quem? Fala a verdade. É possível. Tá bom? Então vai ser baseada em ensinamentos dessa obra. Voltei. Eu voltei da onde? Do mundo espiritual, tá? Então vamos ver aqui, vamos caminhar. Mas para a gente compreender de uma maneira mais profunda a mensagem dessa obra Voltei, é necessário a gente fazer algumas colocações a respeito do autor dessa obra, que se intitula com o pseudônimo Irmão Jacó. Mas eu vou explicar por que ele usa esse pseudônimo. Não é o nome dele, é um pseudônimo. Então, para a gente compreender isso aqui, nós temos que fazer uma conexão com esse personagem, que é o autor da obra. O Voltei é um livro rico em ensinamentos autobiográficos. Ok? É uma biografia. Porque o autor, de uma maneira muito humilde, mas muito corajosa, ele vai se expor. E para a gente se expor, nós temos que ter coragem, mas também muita humildade. Porque eu vou me expor para o mundo. Isso aqui, tá? Ele vai contar de suas imperfeições, seus equívocos, suas falhas, que todos nós também temos, mas que só foram, veja bem, só foram percebidas por ele quando ele retorna ao mundo. Ele tem aí o chamado despertamento. Então, esse é o conteúdo da obra. Eu vou contar um pouquinho da vida dele e nós vamos fazer essa conexão com os ensinamentos, tá bom? E como ele vai descrever, então, em cerca de 170 páginas, como ele precisou se reconstruir no mundo espiritual. Que tipo de reconstrução? Ele precisou repensar valores, conceitos que ele trazia cristalizados, opiniões pessoais, sabe os achismos? Eu acho isso, eu acho aquilo. Precisou repensar.
e certa rispidez que ele tinha no trato com o semelhante. Ele tinha. Eu vou dizer por que ele tinha. Tem uma palavrinha aí mágica. Então ele tinha uma certa agressividade. Se você não concorda comigo, fecha a boca que eu falo. Então ele voltou e precisou se reconstruir em tudo isso. Então, nós vamos precisar aí fazer a seguinte reflexão. Ele voltou para o mundo espiritual e precisou retirar suas capas, que foram construídas em 81 anos de vida física. Vocês acham que a gente adquire capas nos anos que nós vivemos na Terra? Essas capas simbolizam o quê? Tudo aquilo que a gente traz que precisa ser modificado. Eu vou lembrar aqui, rapidinho, porque não é o objetivo, de uma passagem de Mateus que vai contar a respeito do cego Bartimeu. Bartimeu era um cego sentado à beira do caminho e ouvia falar de Jesus, mas não via. E certa vez, sentado à beira do caminho, ele escuta: Jesus vai passar, Jesus está chegando, Jesus está passando, e ele começa a gritar: Jesus, Jesus, mestre, me cura. Os discípulos: fecha a boca, você está atrapalhando. E o mestre ouve ele gritar e fala: tragam o Bartimeu até mim. O Bartimeu se ergue da beira do caminho, aí tem todo o simbolismo da pessoa sair da sua acomodação, do seu distanciamento das leis divinas, arranca a sua capa e vai seguir Jesus. Qual que é o simbolismo? Antigamente todos usavam capas, pobres, ricos, mas o simbolismo de tirar as capas, ele buscou a sua renovação. Você só vai atrás do mestre, ou ouve o mestre, ou o ensino do mestre repercute em você quando você resolve se renovar. Então, quando aqui o nosso irmão Jacó volta para o mundo espiritual, ele precisa retirar as suas capas que ele adquiriu nos 81 anos de vida física. Não é brincadeira, 81 anos. Você vai pôr no capa em cima. Conceitos, achismos, opiniões, eu sou isso, eu sou aquilo, você é... Entendeu? Então, são as capas que a gente vai moldando. Mas antes de pensar as lições que eu escolhi para trazer, que são algumas, que o livro tem muitas, nós precisamos estabelecer essa conexão com o personagem. Por que que ele era assim? Ok? Vamos começar pensando, então, na causa do seu pseudônimo, irmão Jacó. Mas o nome dele era Frederico, quem se lembra? Figner. Vou mostrar para isso. Eu gosto muito de, às vezes, ter a visualização que ajuda. Esse é Frederico Figner. Okay? Não sei, não ficou muito claro, não, mas dá para a gente estabelecer aí uma conexão, tá? O Frederico Figner. Ok. Ele possuía um RG como nós, tinha uma conta bancária, um pai de família, 6 filhos, um empresário muito bem sucedido. Esse era o nosso personagem, Frederico Figner. Ele dá o pseudônimo de irmão Jacó porque ele era de origem judia. A sua família era de judeus. Então, em homenagem às raízes da sua família, quando ele escreve a obra, o Frederico Figner coloca o nome de irmão Jacó. Por isso que ele tem esse nome, ok? Muito bem. Os espíritos têm uma colocação bastante interessante aqui. Eles dizem o seguinte, que quando a gente chega no limiar aí de 50 anos de idade num corpo denso,
nós nos tornamos criaturas práticas. Vocês entenderam isso? Então, eu vivo uma média de 50 anos na matéria, no denso. Então, eu fico uma pessoa prática em aconselhar, em opinar, em achar que resolvemos as mais variadas questões. E assim o Frederico Figner se auto-intitulava: eu sou uma criatura prática. Tá? Eu tenho o comando. Muito bem, mas vamos conhecer o personagem. Vamos voltar 157 anos atrás. Frederico Figner, ele nasce na Tchecoslováquia. Veja bem, família de origem judia, muito pobre e carente, por isso o nome dele, irmão Jacó. A família vivia em dificuldades, então aos 16 anos de idade ele sai de casa na busca de um ofício, lá na localidade que ele morava, Tchecoslováquia. Inicia uma longa jornada, mas aos 25 anos de idade, o autor da obra, ele pega um barco e vem para o Brasil e vai aportar em Belém do Pará. Passa por Manaus, por Fortaleza, por Recife, trabalha, se relaciona ali com as pessoas, até que ele chega ao Rio de Janeiro e se estabelece definitivamente na cidade. Será que tem alguma obra do acaso nessa viagem? Você sair da Tchecoslováquia e vir se estabelecer no Rio de Janeiro? Com certeza não. Tudo tem aí um grande objetivo. E o Frederico Figner, ele tinha uma aptidão imensa para negócios, era inteligentíssimo, disposto, prático, e em uma de suas viagens ele conhece Thomas Edison, o grande inventor da lâmpada e o grande inventor, pesquisador, cientista. E nesse seu relacionamento com o Thomas Edison, ele aprende um monte de coisa, até que ele faz o primeiro aparelho de gravação do disco de vinil, que não existia na época. Então, Frederico Figner inventa esse aparelho que revolucionou a música, porque naquela época não havia gravações. Os negócios crescem e ele cria o selo da Odeon, a primeira fábrica de discos que existe. Torna-se então um grande empresário, poder político também, poder do dinheiro, ele se torna bastante poderoso. E eu trouxe para vocês aqui, inclusive, a imagem de uma casa, da casa dele, um verdadeiro palácio que ele morava aqui no Flamengo. Olha, essa seria a casa do Frederico Figner, após ele inventar esse selo da Odeon, que se torna a primeira gravadora de discos. E para vocês verem que coisa interessante, essa mansão no bairro do Flamengo, hoje abriga, é um patrimônio cultural, abriga o edifício do Sesc. Aqui se faz exposições, aulas, tudo com relação à arte, tá? Então, o prédio aqui no Flamengo foi a mansão que foi restaurada, se tornou um patrimônio e é do Sesc, tá? Ok, muito bem. Veja bem o poder dele, veio lá da Tchecoslováquia. Ele era solidário. Como ele conhecia muitos artistas, e os artistas naquela época não tinha INSS, não tinha nada, precisavam muitas vezes para morar. E ele doa um terreno. E faz, então, eu trouxe até uma foto aqui, a primeira casa que se chamou Retiro dos Artistas em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. O terreno foi doação dele. E esse retiro está lá, abrigando artistas até hoje. Frederico Figner. Muito bem. Então, vamos fazendo aí a conexão.
Figner foi levado a conhecer o espiritismo através de amigos. O que ele faz? Ele desenvolve, como ele era muito prático, negociante, se relacionava, ele se torna, então, um grande trabalhador da doutrina. Participa da FEB, se torna o vice-presidente da federação, ele divulgava o espiritismo, confeccionava livros, participava de grupos de trabalho até desencarnar aos 81 anos de idade, mas um profundo trabalhador, poderoso. Ele possuía o chamado poder. E com esse poder ele ajudava, mas também tem coisa aqui que não é muito boa, que nós vamos descobrir aqui no decorrer da minha exposição. Muito bem. Então, num clima, ele empreendia conquistas na sua área, tudo que ele podia. Era bom, ele fazia, ajudava. A praticidade. Muito bem. E num clima de muita confiança, né? Ele acreditava-se portador de muitos créditos quando ele desencarna. Tá? Comigo não tem problema. Eu construí, eu fiz, eu lutei, eu sou um trabalhador da doutrina, eu estou na doutrina, eu faço, eu sou vice-presidente, eu trabalho, eu doutrino, eu dou passo, eu faço palestra. Quantos créditos, né? Então, quando ele adoece e quando ele desencarna, ele se acredita possuidor desses créditos que lhe dariam uma segurança quando ele chegasse do lado de lá. Nós não temos isso, né, gente? Não temos essa parte assim, claro. Vamos trabalhar bastante porque nós estamos seguros. Então, veja bem, veja a história do Frederico. Não dá para descolar o livro, a vida dele dos ensinos, porque está tudo conectado. É a persona, ele era aquilo. Então, ele fazia, ele construía, ele se mexia. Então, eu tô seguro, como ele dizia, ok? Na chegada à pátria. Mas, ao chegar ao mundo espiritual, ele desencarna e tal, ele tinha uma preocupação. A preocupação dele é que ele queria retornar bem rápido ao mundo terreno aqui para contar para os amigos lá, através do trabalho, né? Como ele estava do lado de lá. Então, ele tinha pressa. Ele começou a cobrar da espiritualidade. Ele sempre fora muito, olha as características, atuante, prático, decidia tudo, tinha voz de comando e tinha poder. Eu chego lá, né? E quando ele desencarna e volta para o mundo, ele começa a cobrar isso da espiritualidade. Eu quero voltar, eu preciso voltar, eu quero contar como é que eu estou aqui, né? Ele iria querer contar para os amigos que ele havia deixado como ele estava no mundo espiritual. E ele insiste, junto aos benfeitores. Ele habituava a impor desejos, caprichos e vontades. Por favor? Ninguém faz isso. Impor meus desejos, meus caprichos e as minhas vontades. Mas os mentores, orientadores chamam a atenção dele. Cortam-lhe os propósitos. É necessário nós termos aqui um maior preparo. Tem que haver uma programação, porque do mundo espiritual é que partem as diretrizes. Não é assim como você quer, o Frederico Figner, não é assim. Tudo tem que ter uma organização, calma, passo a passo. E o nosso irmão Jacó, Frederico Figner, se sente muito frustrado em seus desejos. Afinal, ele foi um trabalhador atuante na doutrina. Veja o perigo. Ficou frustrado. Ele fica ofendido, melindrado
e frustrado. Mas, como diz a música, o tempo é rei. O tempo vai passando, ele vai recebendo as lições do mundo espiritual e já aos poucos vai assimilando e se adaptando. E ele, então, agora, depois que ele passa por todo esse processo de se reconstruir, é que ele vai passar as lições que estão na obra Voltei, nos alertando para a nossa volta. E eu vou passar as lições aqui para vocês agora. Veja que coisa interessante. Nós vamos pegar aqui. Quais seriam as lições que ele vai receber aqui? A lição primeira que Jacó recebe do mundo maior é a necessidade de se combater o individualismo. O eu quero, eu preciso, eu exijo, eu. É o respeito ao coletivo, porque ele tinha o senso do poder, do mando, ele tinha o dinheiro. E isso gera esse poder. Então, eu quero, eu preciso, eu exijo. Ele tinha isso dentro dele que ele precisou se reconstruir. E mais, a necessidade de acatar a disciplina superior. No mundo espiritual, todas as atividades são programadas, ordenadas com sequência. Não nos cabe impor a nossa vontade e o nosso achismo. Então, nós não vamos chegar do lado de lá e achar que eu tenho que fazer e resolver. São programações. Você sabe que eu tenho vindo do trabalho de quarta aqui quando eu posso? E outro dia eu conversava com um senhor da mesa ali, que estava com o espírito ali do lado. E eu comentava a respeito do trabalho de quarta-feira, que está indo muito bem, está aumentando. E o espírito diz, nós aqui do lado de cá estamos todos dentro da programação. Está tudo sendo encaminhado. Aos poucos, tudo está sendo encaminhado e desenvolvido. Então, há toda uma programação e muitas vezes nós achamos que nós impomos. Não! Tudo vem do plano maior, é a origem. A semente está lá, né? Toda essa organização. E ele vai percebendo tudo isso. E ele, então, adverte, baseando em suas próprias experiências. Veja o que ele fala. Se é fácil deixar o corpo físico, entre aspas, muito difícil é abandonar a velha morada do mundo. Nós saímos do corpo, mas não saímos dos padrões que cultivamos na Terra. Então, muitas vezes, deixamos a matéria densa, mas a nossa mente continua presa. Ele deixou o corpo, mas estava preso ainda ao poder, ao mando. Eu quero, eu preciso, eu quero voltar, eu quero avisar, eu quero conversar lá. E não é assim. Por quê? Ele estava preso ainda àquilo que ele construiu aqui no mundo material. Dos muitos que morrem, poucos sabem abandonar a velha morada mental e material. Então, os conceitos que nós trazemos cristalizados, a gente morre, vai para lá, mas continuamos sintonizados com a parte aqui da matéria, né? Os livros de André Luiz são recheados de exemplos daqueles espíritos que partem e ficam presos a heranças, aqueles que deixam alguma coisa para repartir, o espírito não se desliga, né? Tem toda essa questão. Por isso que ele fala que é fácil desencarnar. Fácil, entre aspas. Fácil no sentido que você deixa o corpo. Mas a mente continua presa. Por isso, rever conceitos, a tal da renovação, cristalizações, né, que nós trazemos. Se a criatura, quando encarnada, não trabalha o seu íntimo renunciando, hábitos enraizados, comodidades, preconceitos, viciações, deixará o corpo denso, mas a mente permanece nas velhas posturas. Então o espírito fica lá, eles não vão obrigar.
em obras que a gente lê, a gente não vê a espiritualidade obrigando o espírito a mudar. Não. É aquele despertar, a consciência que tem que se alargar, tá? Que foi o que aconteceu com ele, com o nosso amigo aqui, o Frederico Filho. E ele diz assim, olha que interessante. Falo-lhes hoje com experiência mais dilatada. Depois de muitos anos em trabalho no Espiritismo, estou recompondo o aprendizado, a fim de não ser um servo inútil. Experiências dilatadas, ou seja, sair do campo da matéria. Então, você abrange mais a compreensão. Ele foi aqui um trabalhador do Espiritismo, mas precisou recompor o seu aprendizado. Todos nós aqui somos trabalhadores do Espiritismo. Mais, menos, dentro das possibilidades. Mas está tudo certo? Não, eu tenho que recompor para não ser um servo inútil. Então, do lado de lá, eu vou o quê? Passar por aprendizados renovadores. Você fez isso muito bem, está tudo certo. Mas há mais do que isso, tá? Então, recompor o aprendizado. Chega para todos o momento da morte, que nos reconduz ao lar interior. Então, tem gente que fala assim, eu quero morrer, eu quero ir para o nosso lar ou alguma colônia, mas não é isso. Eu vou para dentro de mim e o meu íntimo é que vai projetar o lugar que eu vou ficar. É o contrário, eu não vou lá para depois vir dentro de mim. O meu íntimo é que vai me mostrar onde eu vou me sintonizar. É o contrário, é o caminho de volta. Então, primeiro sou eu. E eu vou projetar o quê? O que eu projeto? O que eu projeto de mim? O meu lar, a minha casa, a minha família é projeção do que eu trago dentro de mim. É projeto. Eu vivo em meio ao meu projeto espiritual ali dentro. Então, quando eu desencarno, eu não vou para lá, eu vou para o meu íntimo. E o meu íntimo vai me localizar num espaço, no mundo maior. Então, tem uns que vão para o umbral, por quê? Está dentro dele o umbral. Então, eu só posso me localizar no umbral. Outros em colônias melhores, por quê? Eu estou com isso dentro de mim. Então, o que ele fala aqui, ó, tá? Eu tenho que recompor o lar interior. E se não nos preocupamos em construir o nosso santuário interior, quanto tempo vamos gastar em limpeza, reajustamento, iluminação do nosso íntimo? O lar. O lar sou eu. O lar íntimo. O Evangelho de Jesus não é somente um conjunto de ensinamentos, é um código de lei divina a nortear nossa jornada nos dois planos da vida. Então, muitas vezes a gente vê lá o Evangelho de Jesus aqui e ali, mas é um código de leis. Como nós temos leis que regem aqui na Terra, nós temos as leis do mundo espiritual. Então, gente, essa é a conexão que eu queria passar. Os ensinamentos que estão aqui, quem não leu, por favor, leia, releia esse livro. Tem a conexão com que ele foi. Quem foi o Frederico Figner? Esse homem poderoso, prático, que dominava e que queria passar isso no mundo maior. Mas a espiritualidade, calma aí. Vamos recompor o aprendizado, ok? E eu vou encerrar somente com a seguinte passagem. Eu falei para vocês que ele aprendeu com Thomas Edison, construiu aquele aparelho que revolucionou o campo da música. Quando ele desencarna, ele encontra novamente no mundo espiritual Thomas Edison, que estava trabalhando aí no campo da física. E esse livro foi lançado na época da guerra. Foi em 53, 54, foi o Chico que psicografou. E eu vou ler 5 linhas
que é lição para esse momento de guerra que nós estamos passando no planeta. E a gente acha que está acontecendo só hoje. Isso aí já vem de não sei quantas guerras do passado, tá? Aí, o Thomas Edison diz o seguinte, ele fala a respeito da guerra, comenta o processo da bomba atômica, e o Thomas Edison responde o seguinte, como é que vai acabar a guerra? Como é que a guerra vai terminar no planeta? Quando vai acabar esse processo tão triste, tão baixo, tão vil? E ele diz o seguinte, Frederico, até que os princípios do cristianismo governem as criaturas de maneira geral, reinarão entre elas a fome, a sede, a guerra, a enfermidade, a injustiça e o medo, periodicamente. Periodicamente. Ele diz isso naquela época que estava aquela Segunda Guerra lá. Vai reinar o quê? Até que o homem seja envolvido pelas leis divinas, as leis de Deus governando as criaturas. Enquanto isso não acontecer, enquanto esse código divino não nortear o ser humano no planeta, as guerras continuam. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça na nossa